Vamos lá. Agora sim está gravando. Então, nós estamos na página 6 da apostila do segundo bimestre. Nós temos aí algumas especialidades médicas, né? E sua função. Então, nós temos um médico para criança, nós temos um médico para adulto, nós temos um médico para idoso. Para cada tipo de fase da nossa vida, nós temos um médico diferente. E às vezes, até quando você é adulto, dependendo da especialidade, as meninas, por exemplo, vão ao ginecologista. Então, tem um médico específico para as meninas, né? Então, nós temos aqui os nomes de algumas especialidades e cada função que eles exercem, né? Então, pediatra, tá em espanhol, mas vocês viram que é igualzinho em português. Cuida de los niños. Então, as crianças sempre vão ao pediatra. Psiquiatra cuida de los trastornos emocionales e mentales. Então, quando você tem algum transtorno emocional, de fundo emocional ou mental, você vai ao psiquiatra. Odontólogo, odontóloga ou dentista, que cuida da saúde bucal, dos nossos dentes, tá? Oi, Vini. Estamos na página 6, tá, Vinícius? Deixa eu anotar aqui seu nome. Ginecólogo ou ginecóloga cuida do sistema reprodutor feminino. Oftalmólogo ou oftalmóloga cuida de la vista e óculos. E otorrinolaringólogo ou otorrinolaringóloga cuida de los oídos, nariz e garganta. Então, nós temos poucas especialidades aqui, né, gente? Pediatra, psiquiatra, dentista ou odontologista, ginecologista, oftalmologista e otorrinolaringologista. Então, todos os ginecologista, oftalmologista, otorrinolaringologista, em espanhol vai ser ólogo, né? Ginecólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo. Então, o final é o mesmo em espanhol, assim como em português, o nosso finalzinho é o mesmo, tá bom? Então, é só a tabelinha na página 6. Na página 7, aqui nós temos 2 exercícios. Então, nós vamos fazer o 1, vocês fazem, a gente corrige. Faz o 2, a gente corrige, tá bom? No primeiro exercício, escreva a informação que transmite cada um dos desenhos usando o imperativo. Nós vimos que o imperativo, ele é usado para dar ordem. Então, abra, feche, né? Não coma, que pode ser um imperativo negativo. Então, nós vamos ver que cada símbolo aí, ele está proibindo alguma coisa. Então, a gente vai escrever em espanhol o que ele proíbe, tá bom? E aí, utilize o verbo que está entre parênteses. Você já tem o verbo aí, só tem que escrever no negativo. Tratamento informal. Então, para todos eles, nós vamos usar o tu. O tu é aquele verbo que nós temos que colocar o S no final do verbo. Então, no fu, mes. No com, mas. No be, bas. Então, sempre o não na frente, porque é uma ordem negativa, né? Tá proibindo alguma coisa. E o verbo escrito com S no finalzinho dele, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro verbo, ou melhor, a primeira imagem e o primeiro verbo tem um cigarro aí cortado e o verbo é fumar. Como que fica este verbo no imperativo, gente? Quem pode falar para mim? Abri uma telinha aqui para eu escrever para vocês, tá bom? Então, nós estamos no exercício da página 7, letra A. Como que fica o verbo fumar no imperativo negativo? No fumes. No fumes. Isso mesmo. Então, no, não fumar, né? No fumes. Ok. Na letra B, nós temos aí o verbo beber. Não pode beber. Como que fica, então? No bebes. Então, o fumar
é com ar no final, certo? No fumes, no compres, no camines. Agora, o beber é com er. Então, a gente vai mudar a vogal, tá bom? Então, vai ficar no bebas. Opa, não entrou. Peraí. Então, os verbos terminados com ar, na conjugação negativa, vai ficar com a letra E. No fumes, no compres, no camines e assim por diante. Os verbos terminados com er ou ir, que é o caso de beber, a gente vai escrever com a letra A. No bebas, no vendas, no partas, então com a letra A, tá bom? Miguel, que entrou, deixa eu anotar aqui. Cadê você, Miguel? Achei aqui. A gente está na página 7, tá, meninos? Vocês que entraram, Pedro Novaga. Página 7. Nós já fizemos a letra A e a letra B do primeiro exercício, que vocês têm que colocar os verbos de acordo com a imagem, tá bom? Letra C, gente. O verbo aí é um celular que está cortado e o verbo é usar. Como que fica, então? Não use o celular no escuro, né? Como que fica o verbo usar? Não uses. Isso mesmo. Então, usar termina com ar, assim como fumar. Então, vai ser o uses, com a letra E. Os verbos terminados em ar, a gente conjuga com a letra E. Os verbos terminados em er ou ir, como beber, a gente vai conjugar com a letra A, tá bom? Para vocês que entraram agora, né? Na letra D, tá escrito assim, ó, tocar os olhos com manos sujas. Então, não tocar os olhos com as mãos sujas. Como será que fica o verbo tocar? Não toque. Não E toque. no toques los ojos com as manos sucias, né? Não toques os teus olhos com as mãos sujas. O verbo é tocar com ar, então nós vamos conjugá-lo com E. E a letra E, o último do exercício 1, está escrito o verbo hablar. No hable. Falar com a boca cheia. No. É com A ou com E a conjugação, gente? Com E. Com E, isso mesmo. O verbo é hablar. O verbo sem conjugar, ele é escrito com A. Então, na hora que nós conjugamos no imperativo negativo, nós trocamos pela letra E, tá bom? No hables, e colocamos tudo no tu, com a boca llena. Então, não fale com a boca cheia, é muito feio, né? Esse foi o exercício 1. Diga. E se for terminado com ir? Como que é o verbo? Vamos supor, subir. Subir. Subir é igual os verbos terminados em er, no subas, tá? Os verbos terminados em er ou i, a gente vai colocar o a. No subas, no partas, no bibas, lembrando que é um imperativo negativo, é uma ordem negativa. Não suba, não parta, não viva, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira. O exercício 2 da página 7, nós vamos ainda usar os verbos para conjugar, só que a gente vai usar o tratamento formal. No de cima, nós usamos o tu, que é o informal. Nesse, a gente vai usar o ste, que é o tratamento formal. Então, complete as frases com os conselhos, tratamento formal. Coloque atenção, porque há duas frases que não tem a negação. Então, tem duas frases aí, né? Que elas não são negativas, ok? As outras são. As duas últimas, elas não são negativas.
As outras, A, B e C, sim, está escrita a palavra no início ou a palavra nunca. Quando eu falo nunca, eu estou, de alguma forma, dando uma ordem negativa, né? Então, vamos fazer esse exercício juntos também? Então, aqui na letra A, lembrem, imperativo negativo, se o verbo terminar em ar, a gente vai escrever com E. Se o verbo terminar em er ou ir, nós vamos colocar a letra A, tá bom? Inverte as vogais aí. Aí, na letra A, está escrito no viajar. Não viaje muitas horas seguidas de avião ou carro. Então, como será que fica o verbo viajar, só que no imperativo negativo? Quem pode me dizer? Viagens. Tá certo. Dessa vez, a gente vai escrever sem o S no final. Por quê? Nós estamos usando o tratamento formal. Estamos utilizando o UST, tá bom? Os de cima do exercício 1 estão todos com S, porque nós estávamos utilizando o tu, que é o tratamento informal. Então, agora os verbos não vão mais levar S no final, tá bom? Nenhum deles. Beleza? Então, no viaje, muitas horas seguidas, em avião ou coche. Estou falando usted, é uma pessoa mais velha que eu não tenho tanta intimidade assim, mas que eu estou dando um conselho, né? Na letra B, também é negativo. Nunca, aí é o verbo levar, tá? Levar, mucho peso em solo braço. Como? Leve. Isso mesmo. Como o verbo termina em ar, levar e viajar, os dois terminam em ar. Então, a gente vai colocar a letra E no final, tá bom? Nunca leve mucho peso em um solo braço. Então, você não deve levar sacola com muito peso apenas de um lado. Nós temos esse hábito, né? Ou apenas em uma mão. Nós sempre levamos as sacolas de um lado só. Até quem utiliza mochila na escola, às vezes tira uma alça e deixa uma só. Só que prejudica a coluna de vocês e o equilíbrio também, tá bom? Letra C, ainda na negativa. No, aí tem o verbo subir. Agora ele termina com IR, tá bom? Por el ascensor, pelo elevador, que está estropeado a hora, que está quebrado agora. Então, não suba pelo elevador, porque está quebrado agora. Como que será que fica o verbo subir? Suba. Suba. Isso mesmo, ó. Viajar e levar, os dois terminam em ar. Então, a gente colocou a letra E no final. Não viaje, não leve. O verbo subir termina com IR. Então, nós vamos colocar o A no final, tá bom? Não suba, ok? Até aqui tudo bem, gente? Sim, pro. Os dois últimos, eles não são negativos, eles são afirmativos. Então, muda um pouquinho, tá bom? Mas aqui é o seguinte, ó. Nós temos o primeiro verbo, é o verbo evitar. Continua utilizando a letra E no final, tá bom? O segundo verbo da letra E é o verbo poner. Este verbo, ele é irregular. Em português, você fala assim, ó, o verbo é pôr, em português, tá? Você fala assim, ó, ponha, vocês viram como mudou? Ponha isso sobre a mesa. O verbo é escrito em português sem conjugar é pôr. Só que quando eu uso ele para dar uma ordem, ele fica irregular. Diga. Então, esse fica ponga? Isso mesmo, fica ponga. Isso aí, tá certinho. E o de cima da letra D, como que vocês acham que fica? Evite. Evite. Isso aí. Então, no caso dos verbos regulares, evitar, viajar, levar, mesmo sendo uma ordem que você está fazendo para confirmar, é só trocar a letra A pela letra E, tá bom?
No verbo poner, como ele é irregular, aí tem que lembrar mesmo, letra E, né? Tem que lembrar mesmo Irregular, como né, é a Pro? conjugação, tá? Ponga. Uma dica que eu dou. O verbo poner fica ponha. O verbo ter fica tenha, em português. Em espanhol vai ficar ponga e tenga. Então vai ficar com GA, tá? Em português é com NH, né? Tenha, ponha. E em espanhol vai ser ponga e tenga. É uma dica que dá para assimilar talvez um pouco melhor como que é a conjugação desses verbos irregulares em espanhol, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Não, Pro. Pro, pode sair dessa tela, todo mundo já copiou? Pode, Pro. Pode. Então tá, Pode. vou sair daqui, tá bom? Então, assim, ó, aula 2, que era sobre verbos no imperativo, nós terminamos. Aí eu vou explicar para vocês a tarefa de casa. Deixa eu pegar aqui a página. Tarefa da aula 1, página 29. Então, vai todo mundo agora lá para 29, que eu vou explicar a tarefa. Nós não vamos fazer lá agora, é uma tarefa de casa. Ô, Pera, tá me escutando? Ô, fala, Senilo. Tá meio ruim. Tá ruim de você ouvir? Não, Pro, eu tô escutando normal, é que tinha caído porque o meu Wi-Fi do computador tinha desligado. Ah, agora a gente está na página 29, tá? Pessoal, eu vou parar um pouquinho Tá só bom, a Pro. gravação aqui. Qual foi, mané? Ó, então, estamos na página 29. Vou explicar para vocês a tarefa de casa que vocês vão fazer depois. Tá lá no Classroom, lá, nas atividades, a Pro já postou essa tarefa para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, vocês vão me enviar. Professora, é para fazer agora, nesse momento? Não. Tá bom? Porque não dá tempo, né? Daqui a pouco já é hora do intervalo de vocês. 10h35 é a hora do intervalo. Quem quiser entrar lá e começar a fazer, ótimo. Vocês vão fazer, na verdade, aqui, né? Na apostila de vocês, vão tirar uma foto e depois me mandar, tá bom? Quem não quiser fazer agora, vocês têm até quinta-feira para me mandar, que é a nossa próxima aula. Então, pode fazer amanhã, por exemplo, ou no período da tarde, que vocês estão mais tranquilos, né? Nem sempre, né, gente? Às vezes tem muita tarefa. Fala, Raquel. Ô, Pro, aí tira a foto e manda pra você quem acabar, né? Isso, vai fazer aqui na apostila, tá bom? Quando acabar, tira foto e me envia pelo Classroom, tá bom? Se vocês não conseguirem pelo Classroom, pode mandar para o privado, mas por favor, coloque o nominho, porque às vezes a foto de vocês não tem no privado, não tem o nome, e aí eu fico um pouco confusa. Mas, tipo eu, né? Meu nome lá no PV lá do WhatsApp é Joaquim. Pois é o seu pai, não é? É. Mas então, quem vai saber que é meu pai? Eu imaginei, porque o seu irmão, eu dei aula para ele, não se chama Joaquim. E dos homens da sua família, agora só sobrou seu pai, que é a sua irmã, eu dou aula, a sua mãe. É verdade, só tem meu pai. E eu acho que ela deve De conhecer seu maior. pai, né, Vinícius? Eu nunca ouvi, não lembro, mas pelos nomes eu imaginei que fosse o pai dele, porque eu já dei aula para o irmão dele. Então, tá. eu sei que o irmão dele não se chama Joaquim, então, por Chama Gabriel. E ele fez sobrou o hoje pai. 19 anos. Pois é. Então, vamos lá, eu vou explicar a lição. Então, é assim, vamos fazer, terminou, me envia pelo Classroom, tá bom? Se tiver dúvida, pode me mandar. Mas a Pro não vai conseguir responder agora, porque daqui a pouco eu já vou entrar em outra turma. Mas assim que possível, eu respondo. Página 29, tá escrito assim, ó. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí, verdad? Sí, soy Canicia, que nuevamente estoy contigo para orientarte en la elaboración de tus tareas. Vamos a ver. Então, nós temos a nossa amiguinha aqui, ó, a Canísia, que ela está sempre no início das nossas atividades. Exercício 1. Investiga mais informações sobre as fábulas.
respondendo as perguntas na continuação. Vocês têm 4 perguntas. Vocês vão responder essas 4 perguntas sobre fábula em português. Não precisa responder em espanhol. Quem quiser fazer em espanhol, ótimo, melhor ainda, mas não precisa, ok? Então, a primeira pergunta é: o que é uma fábula? Na segunda, quais são suas características? Na terceira, o que significa moral? E na quarta, qual é a estrutura da fábula? Então, são 4 perguntinhas. O que é uma fábula? A gente tinha conversado a respeito disso no início dessa aula sobre fábula. Quais são suas características? O que é a moral? E qual é a estrutura de uma fábula? Tá bom? Vocês vão responder isso em português. Combinado? Dúvidas até aqui? Não, Pro. Tá bom. Aí vocês têm aqui esse espaço abaixo, tá vendo? É bastante para vocês colocarem as respostas de vocês, tá bom? Na página seguinte, na página 30, vocês têm então uma fábula aí. Se chama El León y el Ratón. O leão e o rato. Vocês vão ler a fábula, ela está em espanhol, é claro, né? Vocês vão lê-la. E vocês vão responder, tem 2 perguntinhas aqui abaixo sobre esta fábula. Na primeira, moraleja de El León y el Ratón. A moral. Então, vocês vão ver qual que é a moral da história e escrever, tá bom? E na 2, semelhança entre as 2 fábulas desta classe. Nós tínhamos visto uma fábula aqui no início da nossa apostila, até vou voltar lá, ó, na primeira página, que é El Ratón y la Ratoneira. Nós temos uma fábula aqui, o rato e a ratoeira, que eu li para vocês, que eu expliquei, né? Vocês também me ajudaram. Entendemos. E a gente tem essa outra fábula, o leão e o rato. Então, vocês vão dizer, no 2, qual que é a semelhança entre essas 2 fábulas. A primeira, lá da lição 1, que é o rato e a ratoeira, e essa daqui, da lição de casa, o leão e o rato. Vão lê-la e ver qual é a semelhança entre elas, tá bom? Este outro exercício aqui, ó, da página 31, não é para fazer. Vocês deveriam aqui escrever uma fábula. Não precisa fazer esse exercício, tá bom? Então, ficou 2 exercícios para casa, né? Da página 29, que vocês vão responder as 4 perguntinhas em português. E da página 30, que vocês vão ler a fábula e responder essas 2 perguntinhas aí. Alguma dúvida? Nenhuma, Pro. Não, Pro. Nenhuma, tá bom. Se durante o processo que vocês tiverem para fazer os exercícios tiverem dúvida, me perguntem, tá bom? Então, a Pro vai se despedir de vocês agora. Nós finalizamos a aula 1 e finalizamos a aula 2 e eu passei a tarefa de casa que está lá no Classroom. Dúvidas, aí vocês me perguntem. Depois, na quinta-feira, a gente faz mais atividades. Combinado? Sim, Pro. Então, amores, besitos. Hasta el Tchau, jueves. Pro. Adiós. Até Tchau, quinta-feira. Adiós. Agora, ó, quando acabar a minha aula, Até. já vai ser horário do intervalo. Perto, né, do horário do intervalo. Então, tomem um lanchinho e depois, 10h55, vocês voltam para outra aula que não Professora, é eu a vou fazer minha. um desenho. Vou ficar fazendo desenho no intervalo. Tá bom, Vou tentar. fica à vontade. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau.